Olá, conforme eu prometi para vocês, estou de volta. O curso deve estar maravilhoso e vou dar mais uma palhinha aqui, uma modesta contribuição para ajudar nisso que a gente quer construir, que é a alta performance no atendimento funerário. Não há outra forma de fazer isso que não seja compreendendo o processo de luto, compreendendo como o nosso cliente chega para nós, né? Como nós vamos ter alta performance se não sabemos nem por onde começar, não é mesmo? Então vamos começar pelo começo, né? Já falamos um pouquinho sobre o processo de luto e agora eu vou introduzir para vocês um tema que é revolucionário, que eu tenho certeza que vai revolucionar o mercado funerário no Brasil. Nós todos sabemos que houve um momento em que a psicologia entrou nas empresas. A maioria das empresas começou a contratar psicólogos, fazer atendimento psicológico, e isso, durante muito tempo, foi um diferencial importante. Mas eu digo para vocês, isso não se sustenta em termos de tempo, de demanda, de dinheiro. Quer dizer, você ter um psicólogo aí na sua funerária é excelente, mas você pode aproveitar esse profissional de formas muito mais efetivas do que colocando ele ali junto do atendimento dos clientes. Primeiro, porque ele não tem condição de estar lá o tempo todo. Segundo, porque vocês já devem saber isso a essa altura, as pessoas não querem falar com o psicólogo quando estão ali, não é? Existe todo um estigma em torno de ser atendido por um psicólogo no momento que se chega a uma funerária, no momento de um velório, de um enterro. Pode ser que essa pessoa queira um atendimento, mas numa fase posterior. E mesmo assim, esse atendimento tem que ser muito bem endereçado para que a pessoa não imagine que você está dizendo que ela está louca, ou que ela não está lidando bem com o próprio luto. Na verdade, uma minúscula parcela dos enlutados realmente precisa de um atendimento especializado, de um psicólogo ou de um psiquiatra. Eu arriscaria a dizer, no máximo, 3% de todos os enlutados, 3 a 4% de todos os enlutados desse país chegarão a precisar, de fato, de um atendimento especializado, de um psicólogo ou de um psiquiatra. O que essas pessoas realmente precisam naquele momento é de primeiros socorros psicológicos, que são um conjunto de técnicas antiga, né? Mas que foi trazida à tona a partir dos atentados ao World Trade Center nos Estados Unidos. Porque existia uma demanda gigantesca de americanos a serem atendidos e, numa situação de crise, nunca há profissionais suficientes. Então, essa técnica foi reorganizada e é a melhor tecnologia que nós temos, porque tecnologia não é só computador, né, gente? Tecnologia é uma forma nova de abordar um problema antigo. E os primeiros socorros psicológicos são essa resposta. São o que são primeiros socorros psicológicos? São um conjunto de técnicas que servem para prestar o primeiro socorro à pessoa enlutada, mas não necessariamente por um psicólogo. Qualquer indivíduo pode prestar primeiros socorros psicológicos, desde que seja treinado. É a mesma coisa com os primeiros socorros médicos. Quem é que primeiro socorre alguém num acidente? Não é o SAMU, são as pessoas que estão ali em volta, que vão fazer ali uma respiração boca a boca, uma massagem cardíaca, vão tentar estancar um sangramento, imobilizar um membro quebrado. Então, isso é o que nós deveríamos fazer do ponto de vista psicológico. Quais são essas primeiras habilidades, essas primeiras atitudes que nós devemos tomar quando nós encontramos alguém em crise? E isso vale para qualquer crise. Aqui nós estamos falando no luto, que, como nós já vimos, também se configura como um momento de crise, talvez o momento de crise mais difícil da vida de muitas pessoas. Então, eu vou dividir minha telinha com vocês para a gente falar mais sobre isso. Bom, e aí eu estava falando que a gente viveu esse boom da psicologia, né, dos psicólogos dentro das funerárias. Com o surgimento dos primeiros socorros psicológicos, a gente pode treinar a nossa equipe, a gente pode treinar nossos vendedores, os nossos atendentes, os nossos motoristas, nós podemos treinar qualquer um que já é da nossa equipe. Então, são pessoas que já estão aí nas suas empresas e que vão adquirir uma nova habilidade que pode ser prestada a qualquer momento.
não preciso chamar ninguém, eu não preciso depender de um profissional determinado. Eu posso ter dentro da minha própria equipe pessoas treinadas para fazer isso, né? Então, isso responde a uma demanda e responde a um problema que nós todos temos aí nos nossos negócios. Bom, e aí, o que são primeiros socorros psicológicos? Eu vou dividir aqui a minha telinha com vocês, para vocês me acompanharem no que eu estou dizendo. A gente estava falando exatamente de confiança, aderência, né? E da importância de alguém se sentir compreendido, que é o primeiro passo dos primeiros socorros psicológicos. Então, vou mostrar para vocês aqui, os primeiros socorros psicológicos, eles são, como eu já falei, um conjunto de técnicas que se assemelha aos primeiros socorros médicos, que pode ser prestado por qualquer pessoa leiga, desde que treinada, a alguém em crise. E os seus objetivos são estabilizar e mitigar o sofrimento agudo e facilitar o acesso a níveis mais complexos de cuidado. Para fazer isso, a gente trabalha com cinco etapas. Existem muitos modelos de primeiros socorros psicológicos, esse é o mais que tem mais respaldo científico, ele é da maior escola de saúde pública americana, que é a Johns Hopkins, e tem essas 5 etapas. Vejam que a primeira etapa é o rapport. Eu não posso seguir no meu atendimento se eu não construir uma relação de confiança com o meu cliente. Como que eu vou seguir? Não consigo. Então, a primeira etapa de qualquer atendimento, de qualquer relação, e aí não só o setor funerário, mas em qualquer setor, é estabelecer uma relação de confiança. E nós já aprendemos que para fazer isso, nós precisamos fazer com que o indivíduo se sinta compreendido. Só quando ele se sente compreendido, ele se abre para confiar em nós e para ter uma determinada aderência às nossas outras atitudes a partir de então. Então, vamos voltar um pouquinho e falar de técnicas de construção de rapport. Então, construir rapport é uma arte e é também uma técnica. Existem pessoas que fazem isso de uma forma muito natural. E a maioria de nós, não, a maioria de nós precisa aprender. Isso pode ser aprendido. O que nós precisamos aprender? Precisamos aprender a ler o outro, entender o outro, compreender o outro e sermos lidos. O outro tem que olhar para a gente e ler compreensão, e ler que nós estamos ali para ele, que nós não estamos com pressa, que nós estamos disponíveis, que nós estamos atentos. Então, tanto nós precisamos aprender a ler o outro, como nós também precisamos aprender a sermos lidos da forma que nós queremos ser lidos e não sermos mal compreendidos. Isso faria uma quebra nessa relação, nesse vínculo tão frágil ali que a gente está tentando construir. Então, precisamos estar atentos a alguns aspectos gerais que eu trago aqui por conta do tempo, mas vamos aproveitar o tempo da melhor forma. Aparência. Então, a forma como nós estamos vestidos é muito importante para essa primeira impressão, né, de alguém que chega. Nós devemos estar vestidos de acordo com o contexto, tá? Então, cada local, cada empresa vai desenvolver, de acordo com o seu público, uma identidade visual, né? Isso especialmente relacionado aos costumes locais e à imagem que a gente quer passar. Que imagem a gente quer passar? Né? De que somos chiquérrimos? Será que isso conecta? De que somos desleixados? Será que isso conecta? Como construir um meio termo? Esse é um desafio. A nossa postura, então, movimentos que fazemos, gestos que fazemos, o que fazem as nossas mãos, o que fazem os nossos pés. Então, tudo isso, falamos que o indivíduo enlutado está sobressaltado, está assustado, não confia em nós. Então, nós vamos evitar voz muito alta, movimentos bruscos, muito movimento, muita falação. As nossas mãos precisam estar visíveis. As mãos são um sinal de confiança. Por isso que em qualquer cultura que vocês procurarem, há o aperto de mão, há, pelo menos
o oi, mostrando a palma da mão, isso é muito importante. Mão para trás significa o quê? Desconfiança, distância, talvez signifique respeito, mas nesse momento nós precisamos usar as palmas das nossas mãos, precisam estar visíveis, os nossos pés precisam estar virados para a pessoa. Se a pessoa está em pé, nós vamos ficar em pé. Se ela está sentada, nós vamos ficar sentados. Para quê? Para que nós possamos manter o mesmo nível visual, tá? E não é ficar olhando no olho. Muita gente ensina a técnica de ficar olhando no olho. Olhar no olho de uma pessoa de crise, de uma pessoa em crise, pode ser ameaçador, né? Se aquele olhar meio psicopata, não é o que nós queremos. Nós queremos um nível de olhar igual, mas um olhar que conecta e desconecta, né? Não um olhar ameaçador, mas um olhar acolhedor, né? O nosso tom de voz precisa ser audível, ele precisa ter um volume que possa ser ouvido, mas ele precisa ser calmo, ele precisa ser amigável, ele não precisa ser rápido, ele precisa ser alto, ele não precisa ser... Ele precisa... Nós somos as pessoas ali que estão calmas, o outro não. Então, nós precisamos ser esse ponto de apoio ao outro. Alguém calmo, alguém disponível, alguém atento. É isso que a pessoa precisa. Nada além disso, né? A nossa presença, né? O nosso corpo, a nossa figura. Então, ela precisa, a pessoa precisa ler na gente calma, suporte, autocontrole. Nós somos as pessoas que estão no controle, o outro não. Então, o outro, ele pode exibir uma série de manifestações de falta de controle. Nós não. Nós precisamos ter autocontrole. Precisamos estar atentos, disponíveis. Então, isso é o que o outro precisa ler para confiar em nós. Não é outra coisa. Não é superioridade, não é pena, não é pressa, não é. Não é ansiedade, não é sofrer com o sofrer dele, não é disso que ele precisa de uma presença calma, suportiva, compassiva, atenta e disponível. Ou seja, se ele ler, se ele olhar para a gente e ler isso, estamos com meio caminho andado para exatamente estabelecer essa conexão. Precisamos ter muito cuidado com as nossas expressões faciais. A gente pode dizer, ah, não, eu não faço essa cara. A gente faz, é automático, né? Então, precisamos ter muito cuidado com expressões faciais, de pena, de raiva, de pressa, de franzir o senho, de olhar para outro lado, de olhar o relógio, de pegar o celular, de ficar olhando para a tela do computador e não para a pessoa, de ter um computador entre nós e o outro, e de ter algo entre nós e o outro. Isso não é indicado. Indicado é que nós estejamos com essa passagem livre, mesmo que nós estejamos atrás de uma mesa e o outro na frente. Não deve haver objetos no nosso caminho, né? Muito cuidado para bocejar, sorrir, né? Esse olho no olho, como eu falei, ele precisa ser um olho no olho tranquilo, amigável, e não aquele olho no olho ameaçador. Nós podemos espelhar algumas expressões do outro, isso costuma trazer conexão, espelhamento, uma técnica muito antiga de estabelecimento de rapport. Aqui nós precisamos ter cuidado. Nós vamos espelhar reações do outro, mas não reações de ansiedade, medo, raiva. Nós vamos espelhar, talvez, a linguagem. Então, nós vamos usar a linguagem que ele usa, as palavras que ele usa são as palavras que nós vamos usar, né? Para impedir que alguma expressão nossa, alguma palavra nossa, choque o outro. E aí a gente vai perder aquilo que a gente está construindo. Precisamos ter uma escuta ativa, que significa parafrasear, reformular e usar bem as perguntas. O que é parafrasear? O outro diz algo e nós repetimos. Ah, Sara, isso é bobagem. Não é.
o outro se sente, são técnicas de compreensão. O outro se sente compreendido quando eu repito o que ele disse. Significa que eu estou atento, que eu estou disponível. E ele vai se sentir compreendido porque é exatamente o que ele acabou de dizer. Eu posso reformular. Então, ele fala muita coisa, ele conta uma história muito longa. E aí eu reformulo aquilo que ele disse com as minhas próprias palavras. Eu resumo aquilo que ele disse com as minhas próprias palavras. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Eu sempre conto o caso que eu estava conversando com um amigo no telefone, ele em crise, problema no trabalho, nós ambos fomos militares, e ele contava uma história longa ao telefone de que um coronel mandou fazer aquilo, e um major mandou fazer outra coisa, e ele não sabia a quem atender, eram tantas demandas, ele estava perdido, sobrecarregado naquele momento, e que ele estava com muito medo, e toda essa angústia do telefonema, e eu simplesmente disse para ele assim, meu amigo, é muito cacique para pouco índio, que é uma expressão corriqueira que a gente usa. E ele disse, é isso mesmo que eu estou querendo te dizer. Esse momento do é isso, você entendeu, é isso que eu estou querendo dizer, é o momento mágico da conexão com o outro. Perguntas abertas são importantes para que a gente consiga informação, nós precisamos de informação para atender. Precisamos saber o que a pessoa precisa, o que ela gosta, o que o outro que faleceu queria. Precisamos de dados para atender. As perguntas abertas são ótimas, mas as perguntas abertas, muitas perguntas abertas, podem trazer um volume avassalador de informação com as quais nós não temos condição de lidar naquele momento. Então, precisamos alternar perguntas abertas e perguntas fechadas de um modo inteligente para construir um diálogo amigável. Se alguém está num momento de muito choro, de muita angústia, as perguntas fechadas têm esse poder de trazer a pessoa para o racional. Então, se a pessoa está contando uma história longa e chorando, emocionada, e eu pergunto a ela quantos anos ele tinha, quantos anos ela tinha, ou como era o nome completo dele, ou como é o nome completo dela, alguma coisa dentro do contexto, mas que seja uma informação fácil dele me entregar, eu tiro dessa nuvem de sentimentos e trago para um dado absolutamente fácil de ser dito, e a partir daí eu posso conduzir conversa para um outro momento. Bom, existem muitas técnicas para cada uma dessas etapas, como eu disse, os primeiros socorros psicológicos compreendem 5 etapas: estabelecimento de rapport, sem ele não vamos a lugar nenhum, avaliação de necessidades, o que o cliente precisa. E aí eu não estou falando só do que ele precisa em termos de produto, estou falando das necessidades básicas dele. Ele precisa de água, ele precisa de algum alimento, ele precisa ir ao banheiro, ele está seguro. Necessidades básicas, a gente aborda muito mais sobre isso no curso. Nós precisamos atender as necessidades básicas antes de tratar do que precisamos tratar. Fazer uma triagem dessas necessidades. Ele tem muitas necessidades. O que eu posso atender naquele momento? Quais os meios que eu tenho? A nossa intervenção, que é exatamente aquilo que vamos fazer para mitigar esse sofrimento, para fazer as coisas que a gente precisa fazer, resolver o que precisa ser resolvido, e depois um momento de acompanhamento daquilo tudo que a gente fez. Bom, cada etapa dessa é muito complexa, a gente infelizmente não tem tempo nesse curso, mas eu convido cada um aí de vocês a apostar nisso. Isso é a mais nova tecnologia, isso é revolucionário dentro de vários setores e especialmente dentro do setor funerário. Tenha uma equipe treinada em primeiros socorros psicológicos e veja todas essas, tudo que ela pode proporcionar, todas essas respostas que ela pode dar. Isso impacta em toda a cadeia. Isso impacta no pré-atendimento, no atendimento, na venda, no pós-venda, na fidelização. Isso impacta em todas as etapas do teu negócio. Por fim, aqui nós estamos, aqui nós podemos ser encontrados. Temos cursos aqui no saracarneiro.com.br. O Psicoflix Brasil é um canal de comportamento e saúde mental. É o Netflix da psicologia. Nós temos assinantes de todo o Brasil e de outros países.
né? Periodicamente lançamos cursos, palestras, e aí você, sendo um assinante, você tem acesso a tudo isso. E tem também o meu Instagram lá, se você tiver interesse, segue o doutora Sara Carneiro. Bom, esse era a minha contribuição, eu espero e tenho certeza que esse curso todo vai ser um divisor de águas aí para você, para o seu negócio e para o seu entendimento do seu negócio, tá bom? Um grande abraço a vocês, todos aí das urnas Rigon, que não são só parceiros, são amigos, meu abraço carinhoso e nos vemos com certeza